assunto hoje é muito legal. Tava com saudades dele, que é cirurgião vascular, doutor Caio Focácio. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Quanto tempo? Sumiu, doutor. Tá trabalhando muito, doutor? Mais ou menos. Viajando muito, mas é isso bom, porque é assim que a gente... isso é bom. Não é? Quando a gente faz o que gosta... Trabalhando bem. Trabalhar muito é muito bom. Mas o assunto hoje é um assunto sério, um assunto importante, até porque a gente vem trazendo aqui no programa diversas pautas em que em algum momento o sedentarismo aparece como um fator-chave para desencadear doenças. Nesse caso, tem muita gente que vai se surpreender, mas o sedentarismo também pode ser a causa aí de muitos problemas vasculares que a gente nem imagina, né, doutor? E quais são esses problemas? O que pode acarretar o sedentarismo? Hoje em dia é importante frisar, e esse assunto é muito atual, porque a gente sabe que cada vez mais nós estamos ligando às doenças vasculares e muitas delas, assim como as doenças cardiológicas e muitas delas, ao sedentarismo. Tá. Então, por exemplo, na parte cardiológica a gente já sabe que a cintura abdominal tem tudo a ver com problemas cardíacos. Então, quer dizer, a medida dessa cintura mostra mais ou menos para o médico o risco que o indivíduo tem de ter algum problema cardiológico ou não. E por coincidência falamos em pauta ontem no programa, a gordura visceral, né? Mostramos aqui a medição, fomos nas ruas atrás das pessoas. Então isso também é relação direta. Relação direta. E na patologia vascular periférica, que a gente chama, isso também está completamente vinculado. Por que eu digo isso? Porque a gente divide a periferia da vascularização do nosso corpo, principalmente em dois tipos de vasos. Na verdade são três, mas os principais são dois, que são as artérias e as veias. Tá. As artérias são os vasos que levam o sangue do coração para frente. Então o coração funciona como uma bomba, ele bombeia o sangue pelas artérias. E essas artérias vão irrigar tudo que tem que ser irrigado. As veias captam de volta esse sangue e trazem de volta para o coração. Então, as veias são responsáveis pelo retorno venoso, que a gente chama, que é o retorno do sangue ao coração. Sendo assim, a gente percebe que a bomba está fixa em cima, no tórax, certo? Que é o coração. Então, principalmente nos membros inferiores, a gente tem que ter alguma maneira de ajudar esse sangue a voltar. E no nosso organismo existem vários processos para que isso ocorra. Vamos colocar no vídeo, então? Vamos. Que eu acho que o nosso vídeo vai mostrar um pouco do mais funciona. Importante. O mais importante para a gente saber seria a bomba da panturrilha. Então, quando a gente tem a musculatura funcionando da panturrilha, esse sangue vai retornando por dentro das veias. Tá. Ó, para um pouquinho cheio assim. Vamos parar aqui. Isso. Para um pouquinho cheio. Então, no final, quando a gente está falando também desse lance do sedentarismo, é a falta de movimentos que a gente faz com a perna. O que acontece? A gente tem... Passo próximo. Vamos continuar, vamos seguir um pouquinho então no vídeo. Aí... Vamos continuar com ele, então. Vamos continuar passando. Porque aqui está mostrando isso que você explicou. Que vai e que volta. Aqui ele mostrou duas para-cheias, assim, se puder. Tá. Quer parar aqui? Isso. Aqui o que acontece? Como a gente viu, as flechinhas indo para cima, esse é o caminho natural. Tá. Esse é o caminho que deve ocorrer. Então, quando a gente tem, por exemplo, fazendo uma atividade física, caminhando, usando a musculatura da panturrilha, da batata da perna, ela funciona como o coração da perna. Tá. A bomba plantar, que é quando, em cada pisada, a musculatura da planta do pé também está bombeando esse sangue para cima. Então, o sangue foi pela artéria e está sendo bombeado para essa musculatura de volta para o coração. Tá. Então, isso facilita. Então, isso é o que acontece com aquelas flechinhas subindo. Entendi. Isso é o que acontece com as flechinhas subindo. Aqui no começo deste vídeo tinha uma veia com as flechinhas para baixo. Isso acontece na veia doente. Tá. Na veia que não exerce exatamente a sua função. E mais para frente no vídeo eu vou mostrar exatamente o porquê. Olha que interessante. Por quê? Porque dentro das veias existem válvulas. Essas válvulas são vasos de fluxo unidirecional. O que é isso? Elas só permitem que o sangue passe de baixo para cima. Entendi. Então elas abrem, o sangue vai. Quando elas estão insuficientes, o sangue vai para cima e para baixo. E aí as veias ficam dilatadas e tortuosas e o indivíduo pode ter algum tipo de insuficiência venosa ou varizes, que é a insuficiência venosa mais comum. Entendi. Então, mais ou menos é isso que ocorre, ó. Tá indo tudo bem. Tudo bem, tá tudo bem. A partir da hora que no sedentário, etc., a veia ficou alargada, tortuosa, ele vai e volta por insuficiência valvular
E isso aí, aqui forma uma varíola. Forma uma varíola, que é uma veia dilatada e tortuosa. Então, entendi. O sedentarismo, para a gente linkar as duas coisas, faz o quê? Impede que o sangue seja bem bombeado, que ele seja bombeado com mais eficácia e as veias vão ficando sobrecarregadas, dilatadas e tortuosas, podendo aparecer as varizes. Então, nossa, então sedentarismo está diretamente ligado a varizes, primeira coisa. E eu queria abordar daqui a pouquinho também um lance que é a trombose, que a gente tem inclusive um caso para contar para vocês daqui a pouquinho, que vai entrar ao vivo aqui e vai contar uma pessoa jovem, vocês já vão saber quem que é, que teve trombose, e é muito legal a gente colocar isso como alerta aqui no programa para as pessoas em casa se identificarem. Mas antes, vamos colocar primeiro uma perguntinha do público? Vamos ver quem escreveu pra gente? Ai, que linda! A gente colocou uma perguntinha dela ontem, da Poliana, um beijo para você. Quais os exames apropriados para se fazer o diagnóstico de doenças vasculares? Segura, doutor Caio, a gente já vai responder. E daqui a pouquinho, cadê o seu aparelhinho, aquele bonitinho? Ah, tá aqui com as Tá ali? A gente já vai pegar o aparelhinho, que você vai mostrar que o aparelhinho complementa tudo isso, né? E eu vou ser modelo do doutor, nós vamos mostrar. Muito bacana pra gente responder essa pergunta. Essa pergunta é muito legal. Segura, volto já para dessas doenças. O principal exame que se faz para doenças vasculares em geral é o exame físico. Tá. Então, a mão do médico pode diagnosticar a maioria das doenças vasculares. Tá. Além da mão, a conversa com o doente, que a gente chama de anamnese, esse bate-papo dessa conversa no consultório sai 75% do diagnóstico. Entendi. Mais o exame físico e o resto a gente deixa para exame complementar. Tá. Sem contar que hoje em dia, no diagnóstico vascular, existem algumas coisas que a gente pode usar, que nem aquele aparelhinho que você tinha falado que é esse aqui. Vamos mostrar como usa o aparelho, mas já te pergunto, quando a gente está falando do exame... o clínico, claro, mas aquele complementar que é o de sangue é o quê? Hemograma completo? Exames, a gente usa muito ultrassom com Doppler, que é um exame relativamente barato, não é um exame invasivo e é um exame que dá muita informação. Entendi. E em alguns casos específicos a gente pode usar angiotomografia, tomografia, podemos usar arteriografia, tem vários exames, dependendo do tipo de doença que você está procurando. Entendi. Agora, doença arterial, doença venosa, o tipo de doença. Agora, para que a gente mais use, o que mais se pede é, primeiro, exame físico, e eu vou te mostrar um facilitador, que é esse aparelho. Então já vem aqui, doutor. O ultrassom, que a gente usa bastante, ultrassom também. Que ultrassom é uma arma ótima pra gente. E olha, eu vou ser modelo do doutor, eu vou ficar então numa posição que facilite. É claro que a gente vai fazer isso no consultório. Meninos, só pra vocês se adequarem, eu tô de short hoje. Antes de entrar no ar, o doutor, claro, já viu, pra gente ver se daria. É aqui, ó, ele conseguiu ver aqui. Bom, vamos mostrar, vai, é melhor. Eu vou ficar numa posição para te ajudar, tá bom, doutor? Que eu não estou no consultório. Mas vamos lá. De costas é melhor? Não, assim tá excelente como você estava. Não. Melhor assim de frente, diretor. Melhor de ver. Tá aí, pronto, doutor. Fica à vontade aqui pra gente mostrar essa parte, então. Pronto, já tô me equilibrando, eu não vou cair. Na sua perna. Vamos ver se os meninos conseguem. Onde mostra aí a veia? Perna. Na luz? Tem tá iluminada de vermelho. Tá, deixa eu virar mais um pouquinho, então. Aí. Tá iluminada de vermelho. Tá. E a gente vê, por transiluminação, tem alguns risquinhos pretos no meio disso. Tô vendo. Isso pode parar ali naqueles mesmos, doutor. Aí, que dá pra gente ver bem, tá vendo? Na sua perna são veias muito pequenas e veias retas, que são veias normais, não são veias varicosas. Mas nas pernas de quem tem varizes, essas veias que são grandes, dilatadas e tortuosas aparecem mais evidentes. Que isso aqui é um início de algum problema, porque ela consegue estar destacada entre outros ou não? Na verdade, isso são veias do sistema venoso superficial da tua perna. Tá. Então, se elas algum dia vão vir a ter problema ou não, a gente não sabe, porque isso depende de alguns fatores. Tá. Hereditariedade, idade, sexo, raça, uso de anticoncepcional, gestação e hábitos, sedentarismo, que não é o meu caso, graças a Deus, eu defendo a bandeira da atividade física. Então, eu acho que assim, você foi gestante há muito pouco tempo, que eu me lembro. Sim, vai fazer 2 anos. Então, quer dizer, a tua perna tem quase nada de veia, que a gente teve até dificuldade de achar essas para mostrar aqui. Mas isso por quê?
Não sei como é a tua família, mas... Também tem fatores genéticos. Então, mas que eu sei que você se cuida muito, sim. E não é uma pessoa sedentária. Então, você se protege. Entendi. Existem outros mecanismos de proteção que a gente vai mostrar. Que a gente pode mostrar, mas você com certeza se protege com a atividade física. Fazendo atividade física já é mais de 50%, né, doutor? Vamos colocar mais uma dúvida do público e na volta vou chamar aí a nossa convidada que vai contar uma história para vocês. Que linda, Flávia, um beijo para você. Sempre é necessário fazer cirurgia para retirar varizes, quando as pessoas têm varizes grossas e aparentes. Segura, doutor, vou dar um recado e já volto. Essa aqui é importante, porque a gente tem maior pânico, né? Tudo é cirurgia? Oh, meu Deus, calma. Vamos ver o que dá para fazer. Segura! Voltando, vamos responder então a perguntinha que ficou da Flávia, do lance da cirurgia. Como é que é essa história da cirurgia? É sempre com cirurgia, doutor Caio? Uma vez a variz formada, o que é isso? A veia ficou dilatada e tortuosa, ela não tem mais como voltar ao normal. Entendi. Então, o melhor remédio é não tê-las. A partir da hora que se tem, na grande maioria dos casos, precisa ser tratado de alguma maneira. Tá. Então, hoje em dia, existem algumas formas de tratamento. Existem pessoas que fazem escleroterapia com espuma, mas depende muito do caso. Tá. Isso é uma escleroterapia o quê? O pessoal chama de secar o vaso. É o que o pessoal chama de secar. O que é? Você faz uma esclerose desse vaso por uma reação inflamatória. Em consultório ou em hospital? Geralmente em consultório, mas isso é para casos muito específicos e geralmente para casos mais graves que se usam. Tá bom. Nos casos convencionais, existem alguns tratamentos que a gente faz corriqueiramente com radiofrequência ou com laser. Que não são invasivos. Que são menos invasivos, mas geralmente para tratamento de safenas, quando precisam ser tratadas as safenas. Tá. E nas veias mais fininhas, bem fininhas, que são as teleangiectasias, a gente pode fazer a aplicação. A partir de que elas tenham 3, 4 milímetros, pode-se tirar também, mas o tirar é uma cirurgia que é muito feita, é uma cirurgia estética e a gente faz com bisturi oftalmológico, então não fica cicatriz, é muito bacana. Porém, a gente sabe que, claro, vai ter orientação médica que vai dizer cada caso que deve ser feito para que o resultado seja bacana. Na verdade, a doença varicosa varia do grau 0 ao grau 6. É bastante. Então, são 6 graus diferentes. Então, dependendo do grau que você tiver, você tem um leque de tratamento que você pode oferecer. Tá. Então, eu acho que, assim, a gente tem que ter, o cirurgião vascular hoje em dia tem que ter uma caixa de ferramentas, entre aspas, para que ele possa usar de acordo com o caso que está na frente. Entendi. Vamos fazer o seguinte, então, diretor, vamos chamar a nossa convidada que estava com a gente agora há pouco, porque ela vai contar que ela já teve trombose. Gente, fiquei chocada. Cadê, Renatinha? Entre... Vocês acreditam? Renatinha, bem-vinda de novo. Doutor Caio, Renata. Tudo bem, Renata? Tá Quantos anos você tem, Renata? Eu tenho 23. 23 anos. Quando que você teve trombose? Com 17. Com 17 anos. Conta um pouquinho, como é que foi? Foi por causa de anticoncepcional, né? É muito hormônio. E daí um dia minha perna inchou, ficou roxa, eu senti ela muito pesada. E fui direto para o hospital e já me internei lá. E foi a melhor coisa, é isso que tem que fazer quando a gente detecta algum problema como esse. No caso dela, a gente não a viu, mas ela disse que teve uma trombose venosa profunda, que é no sistema venoso profundo, se formam coágulos dentro da veia, e esses coágulos podem desprender e parar no pulmão. E aí forma o tromboembolismo pulmonar. Na verdade, a gente já sabe hoje em dia que a maioria dos casos isso já ocorre, mas é assintomático. Então, não é nem mais trombose venosa profunda separada de tromboembolismo pulmonar. É uma sigla diferente que chama TEV, que é tromboembolismo venoso. Entendi. Então, ela com certeza correu esse risco. E aí, o tratamento é internação, primariamente anticoagulação, e para alguns casos específicos, que ela pode até falar pra gente. O que você fez? Tem alguns tratamentos especiais. Eu tive que colocar umas próteses na veia da perna, foi na perna esquerda. Então, depois que eu passei pela anticoagulação, né, eu coloquei essas próteses, que são stents. E é um processo cirúrgico, porque são stents. E você tem até hoje, é para sempre? É, para sempre, e dependendo, eu faço Doppler de 6 meses, faço exame de anticoagulação a cada 1 mês, e daí eu tenho que ver se essas próteses
estão um pouquinho mais achatadas ou não, porque daí eu tenho que trocar daqui a um tempo. Olha aí, 23 anos, doutor. E agora eu te pergunto mais, você começou a tomar esse anticoncepcional com 17 anos, você nunca tinha tomado? Não, na verdade eu comecei com 15 anos, e porque eu comecei a namorar, daí minha mãe pensou, ai meu Deus, eu tenho que cuidar da minha filha, me levou pro ginecologista. Foi uma orientação ginecológica? Foi uma orientação. Mas foi com 17 que o problema apareceu? Isso, depois de uns 3 anos. Doutor Caio, como é que a gente... Essa história é complicada, porque olha, quantas meninas estão assistindo a gente, mães, que levam as filhas no Isso é uma informação perigosa, né? Vamos... Então vamos devagar. Vamos lá. Primeiro, o anticoncepcional, ele realmente é um fator que ajuda na predisposição de doenças venosas, de trombose venosa, de doença varicosa e etc. Tá. Entretanto, isso tudo vem de um cálculo risco-benefício. Entendi. Às vezes é mais fácil você cuidar de varizes do que cuidar do filho. Sim, sim. Então, vai tudo de uma relação risco-benefício do acompanhamento médico que você tem. Tá. Ela tinha já me dito que ela tinha um outro fator mais importante que o anticoncepcional que somou, que é a síndrome de Cockett. Então ela tinha... Que é uma doença autoimune. Não, a síndrome de Cockett, o que é? Na anatomia natural, a artéria ilíaca direita passa sobre a veia ilíaca esquerda. Tá. E pode comprimir essa veia. Entendi. Diminuindo a velocidade de fluxo, que já é um fator de trombose em jovem, que é raríssimo, mas pode ocorrer. Somado ao anticoncepcional, desencadeou o problema dela. Entendi, então, entendi. Agora, a gente sabe... Segura, doutor, pra gente terminar de fechar. Eu vou dar um recado, e ele já volta pra terminar, pra concluir. Desculpa, que o meu diretor que manda, doutor Caio. Ele mandou segurar, porque a gente vai fechar daqui a pouquinho. Eu vou lá e volto, porque eu ainda tenho umas coisas pra te perguntar. Porque eu tenho certeza que a mulherada ficou assim, ó. Gente, por isso que o Você Bonita tá aqui todos os dias. Calma, você já termina e a gente já vai concluir. Já volto, Renatinha. Olha, a história, doutor Caio e Renatinha é o seguinte... É importante dizer para o ginecologista, então, fatores genéticos. Alguém da sua família teve algum problema do tipo? Não. Mas esse lance que você explicou, que é a síndrome de Cockett, você descobriu na hora que eu tive a trombose, eu nem sabia. Não sabia disso também. Nossa, aí ficou difícil, doutor Caio. Aí ficou muito difícil. Geralmente, como é que vai contar pro ginecologista? Então, muitas vezes as pessoas só descobrem nessa hora. É, né? Então, o que acontece é que quando a pessoa chega no consultório e dá indícios de que tem, a gente pesquisa. Entendi. Então, ela só tem variz na perna esquerda. Mas ela não tem varizes. Então, ela não teve nem tempo de desenvolver, né? Por causa da faixa etária também. Então, o primeiro sinal da doença que ela teve foi a trombose. Tá. E ainda bem que o cirurgião vascular que ela passou, se atentou a esse processo, falou, pô, peraí, ela é jovem, ela está tendo uma trombose ilíaca, pesquisou e achou. Entendi. Entendeu? Porque isso foi muito bacana da parte dele. E você foi rápida. Agora, vamos fazer o seguinte, então. Então, pra gente fechar, vamos englobar tudo isso. As meninas, com certeza, que estão assistindo, é claro que tem essa preocupação. Então, caso aconteça, você fez exatamente a coisa certa, que é correr pro hospital. Agora... Tem um público aí que assiste o Você Bonita que está diretamente ligado a esse assunto, que são as mulheres grávidas, doutor Caio. No período da gestação, a gente sabe que muda tudo e que essa parte é uma parte do corpo que está exposta, que a mulher vai ter toda a mudança, que por isso pode gerar muitos problemas. Inclusive, tem as mulheres que têm indicação de levar injeções na barriga durante a gravidez inteira, né? No caso da Renata, é alguém que tenha se identificado com o problema e que vai ter uma gestação. O que tem que fazer? Você quer ser mãe, Renatinha? Um dia, bem pra frente. É bem pra frente, mas assim, é legal ter aí uma orientação já. A Renata, com certeza, vai ter uma gestação anticoagulada. Tem que. Explica pra gente, então, porque eu tenho amigas que estão passando até por isso, viu, doutor Caio? A gente pensa que não é uma coisa comum e acaba sendo comum, que é a injeção na barriga. Eu queria dar uma dica importante. Diga. Só pra gente fechar o assunto de trombose em mulher jovem, tem uma associação que a gente não gosta, e é uma associação perigosa, que é anticoncepcional mais cigarro. Sabia que você ia dizer. Então,
eu só não podia mudar o assunto sem dar esse toque. Não, sem dúvida. Então, é perigoso. Pílula e cigarro. Aumenta em mais de 6 vezes o risco de trombose venosa profunda em jovem. Você fumava? Não, de jeito nenhum. Tá vendo o caso? Mas ela tinha pocket. Ela tinha pocket. Que depois ela descobriu, é verdade. Ela tinha o pocket, que é o que a gente falou. Doutor, pra gente fechar, como é que é esse lance, então, dessa injeção na barriga para as mulheres que têm problemas vasculares? Quando a gente já sabe que a pessoa ou teve uma trombose venosa profunda ou tem outros riscos muito grandes de ter trombose venosa profunda, além do próprio processo gestacional, que já aumenta o risco, a gente usa algumas medidas durante a gestação para impedir que isso ocorra. Perfeito. Uma das medidas é fazer a profilaxia. O que é isso? Você dá um tratamentozinho da doença antes dela acontecer, com injeções de heparina de baixo peso molecular, certo, que aplica 0,1 mg por quilo por dia. Na barriga? Na barriga, ou em alguns lugares que a gente ensina, não precisa ser só na barriga, pode ser na barriga, mas dobrar. Para quê? Para que seja mais difícil de formar a formação de coágulo nesse indivíduo. Além de meia elástica. Tem que usar meia elástica todo dia. Na verdade, a grande maioria das pessoas deveria usar meia elástica todo dia. Mesmo que não estão grávidas. Todo mundo que é bípede. É verdade. Então, a gente tem a meia elástica que protege, aumentando o fluxo no sistema venoso profundo e aumentando a velocidade, a fração de ejeção da panturrilha. O sangue que sai de lá de dentro, é o que você explicou, impedindo a formação de coágulo dentro dessas veias, impedindo a trombose. Então, gestante básico, meia elástica. Atividade física. Isso que eu ia te perguntar, pra gente fechar, que meu tempo acabou total. Atividade física sempre. Pra Renatinha, inclusive, que teve o problema. Hoje em dia já pode. E usar meia elástica. Ela tá sem meia elástica, eu tô meio bravo. Mas você usa. Eu uso só em avião, em ônibus. Mas eu não uso todo dia. Mas você deveria usar sempre, porque você teve trombose venosa profunda, você tem que usar. Aí, já deu. Temos que ouvir. Olha que já deu uma bronca. E posso falar? Isso aqui não estava combinado. A Renatinha, quando chegou, a gente batendo papo antes de começar o programa, ela falou, não, eu tenho uma história para contar. E aí eu pedi, obrigada, gentilmente, você quis expor a história, mas eu tenho certeza que ajudou muita gente. Inclusive esclareceu dúvidas minhas particulares, porque assim, eu não conhecia um caso de uma pessoa tão jovem que tivesse tido problema. Parabéns, obrigada por ter contado e ter corrido para o hospital, viu? Um beijo. Te espero. Doutor Caio, deixa eu passar o seu site, que é Dr. Caio, tudo junto, abreviado, drcaio.com.br, então Dr. Caio abreviado.com.br, e no Insta também, no Facebook, tem lá Caio Focácio, é só você colocar na página dele, Caio Focácio, tem mais informações. Volta pra gente falar mais das grávidas. Aí tem amigas que estão tensas, e eu posso imaginar as que não são minhas amigas, mas que também precisam desse assunto. Tamo juntos. Te espero. Muito obrigada, foi maravilhoso. Até a próxima. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau.